Aleluia, glórias a Deus, né? Gostaria de saudar da amada Igreja de Cristo na santa e gloriosa paz do nosso Senhor, né? Eu agradeço aos céus, a Deus, por cada um dos irmãos que se dispôs, que vieram para o templo, para adorar o nosso Senhor. Eu agradeço também a confiabilidade que o pastor André teve ao meu respeito, porque eu tenho certeza que ele recebeu dos céus a direção, e nós estamos felizes porque nós estamos aqui, estamos reunidos com o único propósito, que é de adorar ao nosso Senhor. Alguns irmãos que não estiveram aqui na semana passada, eu me chamo o Gilmar, sou o diácono ali da igreja da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e eu não vim sozinho, eu vim com a minha noiva, né, que o nosso Senhor mais uma vez nos uniu de uma forma muito tremenda e muito rica. Eu sou até muito suspeito em dizer, né, mas o nosso Pai é nosso mesmo, o nosso Senhor, ele continua não só usando a tua serva, mas as tuas levitas da maneira que ele sempre tem usado. Irmãos, eu estava tanto quanto em dúvida pela palavra que eu iria trazer. Eu pedi uma orientação aos céus para que eu pudesse trazer uma palavra da parte de Deus para cada um dos teus filhos. E o nosso Senhor, como sempre, irmão, ele só confirma a tua palavra. Ele confirmou aqui através do pastor André, ainda há pouco, quando ele disse assim: irmãos, na igreja não tem ninguém perfeito, todos nós falhamos, e aí o Senhor e dizendo aí, eu estou confirmando a palavra que eu lhe dei, porque nós vamos falar sobre um homem, sobre um servo de Cristo que não foi perfeito na sua caminhada, e através dessa palavra nós vamos tirar ensinamentos para que nós venhamos a praticar no nosso dia a dia. Era alguém que tinha tudo para decolar espiritualmente, era alguém que tinha todas as razões para adorar e cultuar o nosso Senhor, mas ele se deixa levar pelo engano do mundo. Assim também, se nós não viemos a estar, se nós não ficarmos com nossos corações voltados para os céus, voltados para aquilo que nós não podemos ver, porque a Bíblia fala que o prata e o ouro, a ferrugem corrói, mas aquilo que o nosso Senhor tem para nós, nada pode destruir. E sem demais palavras, eu gostaria de pedir a todos, aquele que trouxe a sua Bíblia, que abrisse no livro de 2 Reis, capítulo 5, só apenas 2 versículos só, que se encontra aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículo 26 e versículo de número 27. Só apenas 2 versículos só, como a Bíblia fala, o texto fala sobre Geazi é atacado de lepra. Aleluia, glórias a Deus. Você que está aqui no templo, você tem todo o dever de dar glória ao nosso Senhor, porque o nosso Pai, ele espera de nós venhamos a cultuar a Ele, espera de mim e de você, que nós venhamos a oferecer a Ele um culto racional. Todos nós venhamos a estar atentos desde o seu irmão de lado, pelo menos por alguns minutos, logo após a mensagem. Você não se esqueça, dá um abraço, dá um beijo nele, porque o nosso Senhor, irmão, ele ama como uma igreja, ela anda em harmonia, como vive em união para com todos. E é essa palavra aqui que nós temos que trazer para as nossas vidas. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 26 e versículo de número 27. Acharmos. Glórias a Deus, né? Que igreja abençoada. Vamos ler esta palavra, que diz assim: porém, ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro
a encontrar-te era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Somente, podem todos se assentar, porque essa palavra ela falou comigo nessa tarde. Eu pedi ao céu de confirmação. O nosso Pai ele trouxe confirmação, por isso nós estamos alegres e felizes, porque o nosso Pai, ele só confirma aquilo que ele tem para cada um de nós. Irmão, eu queria até confessar com os irmãos que eu me sinto em casa, eu me sinto muito à vontade, irmãos, porque a partir do momento que o pastor André ele disse assim: olha, ninguém é perfeito, todos somos falhos. Irmãos, essa palavra trouxe um alívio no meu coração, porque todos nós procuramos a perfeição dia após dia. A perfeição é um processo que dia após dia, com muita paciência, com muita perseverança, nós vamos alcançar, porque existe a perfeição, melhor dizendo, existe aquilo que nós entendemos como sendo perfeito, mas existe o perfeito de Deus, existe algo que o nosso Senhor tem para cada um de nós que foge do nosso conhecimento, que foge dos nossos corações. Vamos essa passagem que nós vamos trazer aqui, fala sobre o moço, fala sobre um homem que ele tinha um professor, ele tinha alguém que ele pudesse se inspirar. A Bíblia fala que através do ministério de Moisés, Josué foi tremendamente usado pelo nosso Senhor, e as atitudes e a obediência que Josué teve conduziu toda uma nação, conduziu todo um país a terras produtivas. Ele conduziu toda aquela nação para uma terra muito diferente, irmãos, daquela que eles conheciam. E a Bíblia fala que Josué ele obteve aquilo que ele desejava, ele cumpriu o teu ministério, ele combateu o bom combate. Assim como Elias, ele teve que instruir Eliseu no caminho que ele deveria andar, e Eliseu ele deu a devida importância que teria que dar a Elias, porque a Bíblia fala que Eliseu ele foi um grande homem de Deus. Mas por que Eliseu foi um grande homem de Deus? Por quê? Porque ele foi uma pessoa simples, porque ele foi uma pessoa honesta, ele foi uma pessoa que tratava a todos com igualdade, ele não fazia acepção de pessoas a ninguém. Ele se tornou alguém grande no reino dos céus, porque assim como ele dava a paz do Senhor a um, dava a paz do Senhor a todos. Eliseu, irmãos, foi um homem que tinha prazer de estar na casa do nosso Senhor. Eliseu foi um homem que ele trouxe um avivamento tremendo na nação de Israel. Eliseu foi um homem que fez aquilo que estava ao seu alcance, que instruiu e que aconselhou Geazi, esse moço a qual ele instruía dia após dia. Porém, esse moço ele não deu ouvidos à voz de Eliseu. A Bíblia fala que Geazi, agora quando ele vê com seus próprios olhos que Naamã ele é curado daquela enfermidade mortal, a Bíblia fala que ele se deixa se influenciar pelos talentos as quais Naamã estava trazendo consigo. Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, e a Bíblia fala que Naamã ele foi conversar com o rei de Israel. Em outras palavras, deixa eu
falar de uma maneira mais simples para que toda a igreja entenda. A Bíblia fala que ele, como se ele tivesse ido ao chefe do executivo nos dias de hoje, e ele vai falar com o rei daquela nação, e o rei daquela nação, ele foi pego de surpresa, e a Bíblia fala que Eliseu, ele diz assim, não, diga para que ele venha, porque ele irá ver que existe profeta aqui na nação de Israel. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele homem passa por um processo, ele ouve algumas coisas que ele não gostaria de ouvir, mas ele obedece à voz do homem de Deus. E a Bíblia fala que ele é curado parcialmente, não, ele é curado por completo. Aquilo que o nosso Senhor tem para mim e para você não vai ser nada parcial, não vai ser nada pela metade, vai ser por completo. Essa é a palavra que o nosso Senhor tem trazido aos nossos corações neste dia. E a palavra diz: este moço, ao saber que Naamã havia oferecido talentos e vestidos para Eliseu, porque Eliseu, ele não se deixava levar pelo engano das riquezas. Eliseu, ele não se deixou, ele não se entregou àquela paixão, porque existe paixão, existe o amor que nos conduz à vida eterna, porque a Bíblia fala: amai ao nosso Senhor acima de todas as coisas. Existe um amor também que conduz à destruição e destruição eterna, e é esse amor que existia no seu coração, era esse sentimento que ele tinha, e a Bíblia fala que ele não pensa duas vezes, porque quando nós vamos fazer algo, normalmente a gente, você pesa os favores e contra, e a Bíblia fala que ele imediatamente ele pega o seu cavalo, ele não pensa duas vezes, ele simplesmente vai em direção a Naamã com o intuito de subtrair dele aquilo que ele tinha, aquilo que estava em suas mãos. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós lidamos com pessoas que querem só subtrair aquilo que nós temos. Elas só querem extrair de você aquilo que você tem de mais precioso e de mais valoroso, que é o seu tempo, que é o teu amor. Infelizmente, Geazi, ele pratica um ato, e esse ato foi um ato equivocado. Esse ato é dele ir até aquela autoridade, porque Naamã também era uma autoridade. E a Bíblia fala, irmãos, que ele usa de adjetivos mentirosos, caluniosos, porque ele diz assim: olha, o meu Senhor pediu para que eu fosse até o Senhor Naamã e trazesse esses talentos e vestidos. E Naamã prontamente, ele não só apenas deu tudo aquilo que Geazi pediu, porque se Geazi tivesse pedido mais, Naamã teria dado tudo aquilo que ele tinha. Mas a Bíblia fala que, além de Naamã ter dado aquelas coisas para Geazi, ele pede para que 2 dos seus moços que vieram com ele da Síria até a nação de Israel acompanhassem Geazi, porque Naamã acreditava que Geazi fosse alguém que estivesse usando de verdade com ele. Naamã tinha medo com que alguém tomasse de Geazi aquilo que ele estava carregando, ou seja, Naamã teve uma preocupação muito grande com alguém que estava mentindo para ele. E, irmãos, nós lidamos com pessoas todos os dias das nossas vidas. Algumas vão se fazer passar por aquilo que elas não são. E a Bíblia vai dizer que Geazi, agora ele volta para casa. Ele volta na presença de Eliseu.
Irmãos, uma palavra aqui que eu queria deixar para a igreja do Senhor. O mundo, o nosso adversário, ele sempre vai proporcionar para a gente uma porta larga, espaçosa. Ele sempre vai oferecer para mim e para você algo mais fácil. Ele sempre vai nos oferecer algo mais lucrativo. Ele sempre vai nos oferecer algo de muito valor, algo que venha a nos ludibriar e enganar, porque a Bíblia fala que Geazi, ele esquece por completo tudo aquilo que ele havia aprendido, ele esquece tudo aquilo que Eliseu havia lhe ensinado. E Eliseu, irmãos, era um homem que se dedicava para a obra. Eliseu era um homem que não apenas se dedicava para a obra, mas ele se dedicava também para com toda aquela nação de Israel. E Eliseu, ele tinha livre acesso ao rei daquela nação, ou seja, ele tinha livre acesso à liderança daquele país. Olha o tanto que o nosso Senhor usava Eliseu. E Eliseu era alguém também que tinha uma vida de oração. Era alguém que temia ao nosso Pai. Era alguém que tratava a todos com igualdade. Era alguém que não cobiçava aquilo que não pertencia a ele. Era alguém que tinha prazer de ofertar a casa do tesouro, porque o profeta também ele tem que ofertar a casa de Cristo, não só apenas recursos financeiros, mas ele tem que ofertar o seu tempo e o seu cuidado e o seu empenho para tudo aquilo que diz respeito à obra do nosso Senhor. Por isso que ele foi considerado um grande homem de Deus, porque ele foi alguém simples, dedicado e empenhado para a obra do nosso Senhor. E ele instruía da maneira que ele podia aquele moço chamado Geazi. E a Bíblia vai falar agora que Geazi, ele tenta enganar, ele não só engana Naamã, mas ele também procura enganar o nome de Deus. E quando ele procura enganar o nome de Deus, ele não obtém sucesso. Todo aquele que tenta te enganar, todo aquele que tenta te ludibriar, ele não vai ter sucesso, porque o nosso Senhor ele vai te mostrar perfeitamente como que aquela pessoa é no seu dia a dia. Geazi, agora, ele vai até Eliseu, e Eliseu diz assim para ele, essas foram as palavras que Eliseu falou assim com ele, dizendo assim: porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo no meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, ou oliveiras, ou vinhas, ou ovelhas, e bois, ou servos, ou servas? Irmãos, ali, aquela farsa, aquela mentira é desfeita pelo Senhor da glória. Toda farsa, toda mentira que nos cercam não serão desfeitos pelas nossas forças, pelos nossos braços. O que é mentira, irmão Gilmar? Mentira e mal são a mesma coisa. Todo mal que nos cercam, eles serão desfeitos pelo Senhor da glória, irmão. É o nosso Senhor que vai desfazer todo o mal que tem nos cercado, que tem nos rodeado e que de tão de perto tem se aproximado de cada um de nós. E a Bíblia diz agora que Geazi, ele ouve as palavras do homem de Deus, porque Eliseu, irmãos, eu tenho certeza que quando ele falou com Geazi aquelas palavras, ele teve muita tristeza no seu coração, no seu peito, porque o profeta, que é profeta, ele se alegra com a alegria dos outros e se entristece com a tristeza dos outros.
A Bíblia vai falar que Eliseu agora ele se entristece profundamente, irmãos, porque Eliseu ele procurava ao máximo instruir Geazi no caminho que ele devia seguir. Ele procura instruí-lo e aconselhá-lo. Em outras palavras, Eliseu ele fez tudo certo, mas mesmo assim ele não obteve sucesso naquilo que o nosso Senhor havia colocado no seu coração, que era de instruir aquele jovem. Não é diferente conosco. Às vezes nós fazemos o que é bom, na grande maioria nós fazemos o que é correto, nós fazemos o que é certo, nós fazemos o que é de bom aos olhos do nosso Senhor, mas mesmo assim, assim como ele não obteve sucesso, assim também pode, porventura, nós também não obtermos sucesso naquilo que o nosso Senhor havia colocado nos nossos corações, porque nem tudo está ao nosso controle, nem tudo nós podemos, resolver da nossa maneira ou da nossa forma. Irmãos, existe algo da parte que Deus queria trazer aqui para toda a igreja. Não se decepcione com alguém que falhar com você. Não se entristeça. Se porventura você vê assim entristecer, levanta o ânimo e continua a sua caminhada, porque a sua caminhada é longa e todos os dias o nosso Senhor vai estar te dando força, coragem, prudência e mansidão e simplicidade. Para quê? Para que você venha a obter aquilo que o nosso Senhor tem para cada um de nós. E a Bíblia agora ela vai dizer que o Geazi, ele sofre uma penalidade, ele sofre uma sanção muito séria por aquele ato que desagrada ao nosso Senhor. Todas as ações erradas sempre vai haver uma recompensa por aquela ação, seja ela boa ou seja ela não tão boa assim. O nosso Senhor, irmãos, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é algo que o nosso Senhor traz nas Sagradas Escrituras. Ninguém vai plantar goiaba e vai colher melancia. Todos nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E o nosso Senhor, a Bíblia fala que ele julga aquele que ele conhece. Ele só julga aquela pessoa que conhece a tua palavra, mas aquela pessoa que não conhece a tua palavra, ele não julga. Mas Geazi conhecia perfeitamente as Sagradas Escrituras. Ele sabia que ele não poderia tomar nada dos outros indevidamente ou enriquecer através dos milagres do nosso Senhor. Para isso, o nosso Senhor deu braço, deu força, deu entendimento, para que ele conquistasse dignamente o seu pão de cada dia. Mas ele preferiu seguir o caminho mais fácil. Ele preferiu seguir o caminho ao qual o adversário havia mostrado para ele. E ele não pensou duas vezes. Porque, na verdade, algo aqui que o nosso Senhor me faz lembrar, existia uma riqueza muito mais preciosa que o nosso Senhor estava preparando para Geazi. Existia algo de muito valoroso e muito esplendoroso que o nosso Senhor já havia preparado para Geazi. Aquilo que o nosso Senhor tinha para Geazi era muito mais além do que ele imaginava ou pensava, que é o que o nosso Senhor tem para cada um de nós. Ele tem algo tão valoroso, mas tão valoroso que nós não podemos dimensionar o quanto ele nos ama, o quanto ele nos adora. E Geazi, ele se deixa se influenciar pelas riquezas desse mundo, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males sobre essa terra. Irmãos, nós devemos direcionar o nosso amor para a direção certa. Nós devemos direcionar o nosso afeto e o nosso carinho para onde o nosso Senhor nos ordenar. Nós devemos, irmão, mas muito cuidado e muita cautela também, irmãos. Para que nós
não venhamos a nos distanciar do Todo-Poderoso, porque se distanciar de Deus é se aproximar da angústia e da aflição e da tristeza. Quanto mais erramos, quanto mais pecamos, mais parecidos com o diabo nós nos tornamos. Perdão com a palavra que eu estou usando aqui, irmão, mas é o que o nosso Senhor Ele está me mandando dizer. Quanto mais errôneo nós nos tornamos, mais parecidos com o pai da mentira nós nos tornamos. Assim também, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Deus nós nos tornamos. Então nós temos que ter esse cuidado no fundo do nosso coração. E terminando, a Bíblia vai falar assim, que portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Irmãos, o mal que havia sobre a vida de Geazi, esse mesmo mal foi direcionado também à sua semente, a toda a sua parentela. Eu sei que nessa hora não tem como a gente dar aleluia ou glória, né? Porque é uma palavra muito forte e muito dura. Eu peço até perdão ao irmão, né, por estar trazendo uma palavra assim, né, tão dura e tão forte. Mas o nosso Pai, ele prefere com que nós venhamos a ouvir palavras duras do que ouvirmos naquele grande dia a condenação. Porque a Bíblia fala que no fogo do inferno há pranto e choro. É melhor chorar aqui na igreja do Senhor do que chorar lá, irmãos, naquele grande dia. E a Bíblia vai falar agora que Geazi, ele fica branco como a neve. Em outras palavras, Geazi ficou irreconhecível. A falha e o pecado nos tornam pessoas irreconhecíveis. A partir do momento que você falha, a partir do momento que você se inclina para o erro, a partir do momento que você se inclina para aquilo que desagrada ao nosso Senhor, algumas pessoas vão passar por você e não vão te reconhecer. Elas vão te ver com um olhar diferente, porque você está completamente diferente delas, porque o pecado é assim que ele faz. O pecado nos torna diferentes uns dos outros. O pecado, irmãos, ele nunca vai fazer com que você tenha a vida farta, ele nunca vai fazer com que você tenha uma vida saudável e próspera. O pecado, sim, ele vai fazer com que você venha ter a vida de angústia e de tristeza e de dor e de pranto e de sofrimento e de lamentação. Porque a Bíblia fala que existia um profeta chamado Jeremias, que ele trouxe a palavra para a nação de Israel, e aquela nação não ouviu a voz de Jeremias. Não só apenas aquela nação, mas a Bíblia fala que a liderança daquele país resolve lançar aquele profeta numa cisterna. Irmãos, Jeremias, eu estou até fugindo um pouco aqui da palavra que nós estamos trazendo mais dentro da Bíblia. A Bíblia fala que Jeremias, ele procura trazer aquilo que o nosso Senhor havia mandado, mas mesmo assim ele não é ouvido, mesmo assim não deram a ele a devida atenção. E a Bíblia fala que toda a nação de Judá foi levada cativa, a nação da Babilônia. Jeremias, ele fez tudo que era certo, mas mesmo assim não obteve vitória. Assim também foi Eliseu. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, ele fez aquilo que estava no seu alcance, mas mesmo assim Geazi, ele se inclina para o engano das riquezas. Geazi esquece de tudo aquilo que Eliseu havia instruído ele no seu dia a dia. E a Bíblia vai falar agora, irmãos, que Geazi, ele vai se arrepender amargamente por aquela atitude. E aquela atitude foi uma atitude pensada.
infelizmente, ele vai chorar amargamente por ele ter feito aquilo que desagrada aos olhos do nosso Senhor. Irmãos, e aqui eu termino dizendo: Geazi, ele perdeu uma grande oportunidade de se tornar um homem tremendamente usado pelo nosso Senhor, porque Eliseu era um homem que tinha uma intimidade muito grande com o nosso Senhor, e Geazi, ele preferiu abrir mão dessa intimidade, e ele faz uma opção equivocada na sua vida, e isso acarreta para anos e anos da tua vida. Que nós hoje venhamos a fazer a opção correta, que é amar uns aos outros. Nós venhamos a fazer a opção correta. Qual é a opção correta, irmão Gilmar? É de amar os seus inimigos. Qual é a opção correta, irmão Gilmar? É de abraçar aquele que está sentindo dor. É de dar a mão para aquele que precisa. É de abraçar sem querer nada em troca, sem querer subtrair nada de ninguém. Assim nós vamos nos aproximarmos mais e mais do nosso Senhor. Que a igreja do nosso Senhor fique com essa palavra. Se porventura eu falei alguma coisa errada, irmãos, me perdoem, porque foi a palavra que o nosso Senhor me permitiu trazer nesta noite. Eliseu, talvez o sentimento de tristeza possa ter sim perfeitamente se apoderado do coração dele, mas ele teve que dar literalmente um pontapé nessa tristeza e continuar a sua caminhada. Não se abata com nada, continue sempre caminhando. E se porventura faltar força, pede oração ao seu pastor, pede oração à sua liderança, porque sozinho nós não conseguimos coisa alguma. Era necessário com que Eliseu tivesse alguém ao seu lado que pudesse ajudá-lo. Assim também nós precisamos de pessoas que venham a nos ajudar, nós precisamos de pessoas que contribuam com o teu ministério. Falar que a igreja do nosso Senhor fique com essa palavra. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha rica e grandiosa oportunidade. As palmas, né? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.